Boa noite, Amandinha Hirata, bem-vinda, querida. Gisele, bem-vinda. Maria, deixa eu tirar essa luz aqui um pouco do meu rosto, não quero que fique escuro nem muito claro. Luísa, Maria, tudo bem, pessoal? Pois é, hoje não deu para marcar o horário da live porque, né, a vida está complicadíssima. Então, o pessoal perguntou que horas vai ser a live. Eu falei, quando der, né? É aquela coisa. A outra Amanda, tenho duas Amandas aqui, grandes seguidoras. Paula, boa noite. Leninha, boa noite. Tudo bem, gente? Estilo Pilates, bem-estar. Queria muito fazer Pilates, não tá dando tempo, faz 15 dias. Vica Brito, doutora Esther, fica que é pra você, tá? Ó, eu e tu, tá? Fica, senão você assiste depois. Eu ia te mandar uma mensagem, mas não deu, tá? Pessoal, hoje eu estou aqui me controlando, né, para poder falar assim com uma certa calma para vocês, né, dessa situação absurda que aconteceu no plenário hoje, que foi um psiquiatra contratado pelo assistente de acusação, né, que foi fazer lá diagnóstico, perfil e dar parecer, tá, sobre o Jairo e sobre a Monique, né. E é óbvio que eu me manifestando aqui em relação a isso, eu vou ter que falar de ambos, tá? Então, vejam, deixando claro, sou psicóloga da Monique Medeiros, trabalho na equipe de defesa da Monique Medeiros, as defesas são separadas, as equipes são separadas, mas quando vem um documento que diz respeito a duas pessoas, não vai ter como eu separar aqui. Então, por tabela, né, eu também vou poder falar aqui um pouquinho sobre o que veio nesse documento sobre o senhor Jairo, tá? Não tem como eu separar e só falar da Monique, tá bom? Então fiquem até o final, porque vai valer a pena. Façam valer a pena e fiquem comigo, porque eu estou exausta, tá? E vim aqui fazer live para vocês. Então, segura aqui na mão da prof, fica comigo até o fim, tá bem? Então, vamos lá. Quero começar do começo, tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, já falei que eu sou psicóloga do caso, sou psicóloga da Monique Medeiros, tá? No caso, tá? Meu nome é doutora Elisa Krieger, sou professora de psicologia forense, tenho especialização em psicologia jurídica, tenho mestrado e doutorado pela UNB, meu mestrado foi em avaliação psicológica, é por isso que eu estou aqui hoje assim, me controlando, não é? Doutorado na área de transtorno de personalidade antissocial, narcisismo, psicopatia, medida de segurança e inimputabilidade penal. Fiz uma especialização em direito penal, tá? Enfim, tenho aí uma longa trajetória, sou escritora, sou palestrante, atuo como perita forense, como assistente técnica e também como psicóloga clínica, para quem não me conhece, tá bom? Então, dito isso, tá? Eu fiz recentemente várias lives. Nosso canal do YouTube aqui da Academia de Psicologia Forense é o mesmo, tá? Academia de Psicologia Forense, o mesmo nome aqui do Instagram. Vai lá que já tem 3 lives, tem uns vídeos curtos, tá, que eu fiz sobre o caso. Antes de eu trabalhar no caso, 5 anos atrás, vale a pena assistir, tá? E recente eu dei uma entrevista para a Carla Albuquerque, tá? Lá no canal do YouTube Investigação Criminal, tá bom? Carla, jornalista fantástica. Então, assim, com o meu aval, minha recomendação, sigam o canal, tá, da Carla. Ela não é uma dessas jornalistas sensacionalistas, ela é uma jornalista investigativa, assim como a outra jornalista também que eu admiro muito, Fernanda Piacentini, que para vocês terem uma ideia, tá fazendo um trabalho tão sério nesse caso, que já chegou a ser ameaçada de morte ontem, ao vivo, na live que eu estava assistindo. Gente, quem quer a verdade não precisa ameaçar ninguém, né? Quem tem a verdade, quem quer a verdade, traz provas, tá? Vai trazer testemunhos, tá? Não vai tentar calar ninguém. Então sigam essas duas jornalistas, a Fernanda Piacentini é lá do The Exposed Brasil,
também estava numa live agora há pouco junto com a Carla Albuquerque, tá? Então assistam, foi especial, tá? O que elas trouxeram hoje, tá bom? Então, nessa entrevista que eu dei para Carla Albuquerque, eu falei do processo de avaliação que eu fiz com a Monique, que eu vou retomar aqui um pouquinho hoje para vocês entenderem por que eu vim aqui falar sobre esse documento desse psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro, tá? Vamos lá. Primeiro tenho que contextualizar uma coisa, que quem assistiu às primeiras audiências lá, tá, de instrução e julgamento, muitos anos atrás, eu tinha até o cabelo comprido, viu que eu fui dispensada de depor no tribunal. Eu quero explicar tecnicamente o que foi que aconteceu ali, tá? Eu entrei no caso da Monique Medeiros para trabalhar como assistente técnica. Assistente técnico entra, faz uma análise ou do processo ou de um laudo pericial que tenha sido feito, um laudo psicológico, e faz um parecer a respeito. O assistente técnico, ele não precisa ter contato direto com a parte, ele vai analisar documentação, tá bom? Então, isso precisa ficar claro para vocês entenderem a diferença de um assistente técnico para um perito, para um psicólogo clínico, tá bom? Qual foi o outro argumento que foi utilizado ali para eu não ser ouvida? Disseram então que eu não poderia ser ouvida como assistente técnica porque eu não conhecia pessoalmente Monique, porque ela estava presa. Veja que coisa interessante, hoje mais uma pessoa comparece ao tribunal, não é? E essa pessoa foi ouvida, mesmo sem nunca ter entrevistado o Jairo e a Monique. Então, vocês querem que a gente acredite numa justiça parcial? Boa noite, Rosângela. É parcial, tá? Tá sendo parcial em várias coisas, tá? A gente tá vendo uma imparcialidade, direitos iguais. Se eu não fui ouvida na época porque eu não conhecia Monique pessoalmente, o que não faz sentido, porque eu não fui fazer o que esse psiquiatra fez hoje, tá? Eu não fui lá para fazer perfil de Monique nem de Jairo, tá? Eu fui ali para me pronunciar sobre questões processuais, tá? E mesmo assim, a juíza e o promotor acho que se confundiram com a função do assistente técnico e me dispensaram. E me dispensaram também alegando que meu CRP era do Paraná e que por isso eu não poderia estar depondo no Rio de Janeiro, que também não tem nenhuma procedência técnica, tá? A gente atua no Brasil inteiro, a gente só precisa ter registro em outro lugar se a gente for abrir um consultório e mesmo assim depois de 90 dias, a gente tem 90 dias para trabalhar ali, tá bom? Pois é, o psiquiatra teve, né, a autorização, exatamente. Então, gente, explicando, tá? Depois dessa fase em que eu fui dispensada como assistente técnica, como eu acreditava muito, tá, na importância de atuar nesse processo, tá, e a família de Monique e Monique precisavam muito desse apoio técnico, eu me ofereci para trabalhar voluntariamente neste caso, tá, é o que a gente chama de trabalho pro bono, tá. E entrei então como psicóloga clínica, não mais como assistente técnica. Adivinha o que aconteceu? Meu laudo, né, que daí depois eu conheci Monique, fiz todos os testes, entrevistas, apliquei uma série de instrumentos. As pessoas também diziam, ai, mas será? Então veja, gente, por que eu tô aqui com vocês hoje? Porque nós temos uma pessoa que nunca viu, tá, os réus, né, os dois, Jairo e Monique. O parecer dele foi aceito, ele falou, ele influenciou os jurados, tá? Porque, né, ele falou lá longamente, tá? Ao passo de que a pessoa que definitivamente trabalha no caso, tá? Há 5 anos, tá? E tive a oportunidade de conhecer o senhor Jairo pessoalmente, não o avaliei, claro, porque trabalho, né, com a Monique, mas o conheci ali nas audiências. Estou há 5 anos acompanhando a Monique com testes, entrevistas, teste psicométrico, teste projetivo que vocês imaginarem. Ah, não, será que a gente vai ouvir ela? Não, esse laudo não. Então, como é que a gente pode acreditar numa justiça imparcial?
tá? Então eu quero que vocês reflitam muito, tá, sobre isso, porque aqui a gente não veio só para defender Monique, Jairinho, Leniel, Henri. O que eu tenho trazido aqui, a Carla e a Fernanda também têm trazido, é algo muito grave. Todos nós no Brasil estamos correndo risco. Porque se o teu sobrinho, teu filho, teu irmão se vir enrolado ali numa situação complicada, um atropelamento que não teve testemunha, uma situação qualquer, uma briga de bar, tá? Que ficou confuso ali saber quem fez o quê, essas pessoas vão ser julgadas dessa forma daqui para frente. Com um print de uma babá mentirosa que quase foi presa ao vivo no tribunal, gravado, tá? Pelo sistema do tribunal. Tá disponível até hoje no YouTube para qualquer um assistir, tá? 3 depoimentos falsos, ela responde por perjúrio, tá? E fora as mentiras que ela inventou para Monique, para o Jairo, para o noivo dela, para o pai dela. E agora o Brasil inteiro está nas redes sociais dizendo: queremos ouvir a babá. O que está acontecendo com vocês, Brasil? Que parte de que essa babá quase foi presa por falso testemunho, inventou 1000 mentiras para todo mundo, vocês não entenderam e continuam achando que essa testemunha é confiável? A partir do que, gente? Explica para mim que eu realmente quero entender, porque tá difícil entender essa lógica ou a falta dela, tá? Então, muito complicado mesmo, tá? Muito bem. Que mais que eu queria falar para vocês? Bom, hoje é o 3º dia, tá, do julgamento. Como eu disse para vocês, nessa entrevista que eu dei para Carla, tá lá no canal dela, tá, no Investigação Criminal, que eu falo longamente sobre a avaliação de Monique. Hoje eu vou falar um pouquinho, tá, vou ser mais econômica aqui. Vale a pena vocês irem assistir, põe lá na velocidade 2, tá? Porque tem tudo sobre o trabalho que eu fiz, tá? Então, vale vocês assistirem. Então, hoje, nós estamos no 3º dia, tá? Do julgamento. Eu anotei um monte de coisa aqui, gente, porque o meu dia foi tão caótico. Pra vocês terem uma ideia, hoje, no meio do julgamento, eu tive uma audiência de um outro caso em que eu trabalho. Foi, assim, um espetáculo do caos. Mas deu tudo certo, né? Vencemos esse caso também. Olha, Rosângela, vencemos o caso, tá? Então, boas vibrações. Então, e depois da entrevista, tá, com a Carla, eu fechei os comentários da minha rede social. Por quê? Primeiro porque eu também já fui ameaçada de morte. Eu vou falar isso aqui em todas as lives, porque não é possível, né? No Brasil, você tem uma opinião diferente de alguém. Eu tô aqui com a Nádia, né, que hoje ela me mandou um direct, né, Nádia, falando assim: ai, doutora, não concordei muito com alguma coisa lá que a senhora falou e tal. Eu falei: querida, você é super bem-vinda aqui para não concordar, para perguntar, né, pra gente, vamos ter dúvidas juntas, tá? Eu não entendo o que está acontecendo com o Brasil, que vocês não conseguem mais discordar de alguém sem ter desejo de destruir aquela pessoa, né? É uma dissonância cognitiva, vocês se agarram com a verdade de vocês, né? Pegam ali aquele raciocínio em túnel, né? Só acreditam naquela versão, e se alguém traz para vocês provas, outras testemunhas, vocês sentem raiva. Vocês não querem saber a verdade. Vocês querem estar certos. Então ninguém aqui está pensando em justiça por Henri, coisa nenhuma. Porque se vocês quisessem justiça por Henri, tá, vocês estariam catando qualquer prova de qualquer pessoa, até do pipoqueiro do hospital, para saber o que aconteceu com essa criança, gente. Entende? Então, assim, minhas redes, os meus comentários estão fechados porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar no caso, eu estou dando suporte aqui para os advogados da Monique, para a família de Monique, escrevendo, fazendo post, para ficar respondendo gente que nem leu o processo e vem me ameaçar de morte, tá? Então, assim, sinceramente, sabe, não confundam a pesquisa de vocês, tá, no TikTok,
com os diplomas de quem está trabalhando no caso. Meu, da Carla, da Fernanda, tá? Porque se a gente está aqui falando para vocês, tá? Nós estudamos, somos formadas, cada uma numa área diferente, e a gente tem completa competência técnica para falar. Você não gosta, você não concorda, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui várias pessoas que muito educadamente não concordam comigo. Estão seguindo simplesmente para conhecer o outro lado. Todas essas pessoas são muito bem-vindas, podem me mandar perguntas, podem colocar o seu ponto de vista. Doutora, sabe por que eu não concordo com a senhora? Por isso, isso e isso. Nossa, a gente que é da área da ciência, a gente adora esse tipo de diálogo. Agora, me chamar de... Não, né? Dizer que eu mereço morrer. Eu sou mãe, eu sou avó. Já teve gente desejando a morte de neto meu. Calma aí, gente. O que é isso? Vocês não tiveram, né, educação, nada. E sabe o que é de revoltar? A gente vai olhar esses perfis, tá todo mundo lá dizendo assim, versículos da Bíblia. Eu amo a Cristo, eu amo o Senhor. Eu não vou nem entrar nisso, porque enfim, né? Vamos lá para o assunto de hoje, tá? Doutor Luiz, bem-vindo, doutor Luiz. Ana Paula, bem-vinda. Então vamos lá. Hoje, no terceiro dia, nós tivemos aí essa aparição, tá? Isso se chama Brasil e tá difícil, é isso mesmo, Vica Brito. O que acontece? Um psiquiatra foi contratado, pago, tá? Por Leniel Borel, tá? Assistente de acusação, né? Ele tá lá junto com o MP, acusando Jairo e Monique, tá? E ele foi ouvido como testemunha, né? Importante dizer, ele não é perito oficial, tá? Então, ele foi lá levar uma opinião e vocês vão entender por que aquilo é uma mera opinião. Muito bem. E aí, a gente precisa entender o seguinte, eles foram supostamente, né, analisados ali pelos olhos, né, desse senhor, sem nenhum tipo de interação entre eles, tá? Ele não conhece o Jairo pessoalmente, ele não conhece Monique pessoalmente, ele nunca entrevistou, nunca conversou, nunca ouviu a voz deles ao vivo, tá? A não ser por vídeo, nunca aplicou uma escala, não fez uma anamnese, tá? Nada disso, tá? Então, e ele foi lá, tá? Para servir, sendo pago pela acusação. Pensa, Brasil, por favor, teria como este homem falar alguma coisa positiva sobre os réus, sendo pago pela acusação? Claro que não, né? Do contrário, eles não iam nem permitir que ele falasse ali, tá? O papel dele era esse. Então, vamos lá. Eu vou seguir a minha lista aqui, porque hoje estou acelerada e vocês estão vendo, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o que ele disse, tá? Porque além do parecer dele, que eu tenho aqui comigo, tá? Já recebi, teve também outras coisas que ele falou que foram noticiadas pela imprensa, tá? E vou falar também sobre o que a ciência fala sobre avaliação, tá? De pessoas, certo? E aí eu vou começar aqui, ó, falando que me mandaram uma entrevista do G1, G1, tá? G1, gente, G1, não é a folha do Catatal ali da esquina, não. E dizendo que, ao ser informada pelas agressões sofridas pelo filho, Monique Medeiros não teve o instinto de preservá-lo. Aqui a gente vai fazer uma análise técnica, tá? Vamos lá, guarda essa informação aí, vamos adiante. O que mais, né, que tinha lá no G1 e outros veículos, né, que o pessoal foi me mandando? Dizendo que Monique subordinava sistematicamente o bem-estar do seu filho aos seus próprios interesses narcísicos. Hoje eu vou ter que dormir com chá... Cadê o chá de camomila, Rosângela, que você fazia pra mim? Que Monique era autocentrada, ambiciosa, vaidosa e, pasme, desejava ascensão social. Ele pode ser denunciado, sim, Rosângela, e ele vai,
tá? Por provavelmente ambas as defesas, tá? Inclusive, os advogados dos dois lados, tá? Eles têm conhecimento de que isso está errado. Eu soube que o doutor Zanoni Júnior se manifestou, a doutora Florence também se manifestou, doutora Florence, né? Deu todo o suporte para ela, encaminhei para ela todas as regulamentações, estava ali ao vivo com ela, tá? No tribunal, enquanto ela estava lidando com essa situação, informei ela de tudo isso aqui, tá? Então tem aí já todo o arcabouço para fazer essa representação, tá? Muito bem, quando ele diz, né, que ela desejava ascensão social, eu até escrevi para um colega meu que é psiquiatra, e gente, vamos lá, eu fiz residência, tá, num hospital psiquiátrico, 3 anos, tá, eu tenho muitos amigos na psiquiatria, eu admiro a psiquiatria, trabalho em conjunto com vários psiquiatras sérios, né, e hoje, né, eu até falei sobre isso, um dos colegas, né, me perguntou, Elisa, o que que é isso? Que absurdo é esse parecer? Eu falei, olha, tô achando que liberaram o uso de bola de cristal agora, né, para avaliação psiquiátrica. Porque como é que ele sabe que ela desejava ascensão social se ele nunca conversou com ela? Ah, sim, ele se baseou numa frase do delegado Damasceno que falou isso, né, na TV, é só vocês procurarem, de Leniel Borel, que deu essa opinião dele, né, do público que acha isso e que não conhece a realidade financeira de Monique, né? E que eu falo bastante sobre isso na entrevista que eu dei para Carla, tá? Então é completamente diferente, tá? Do que você partir da conversa de pessoas que querem, né, prejudicar Monique. Isso não é uma avaliação psicológica, psiquiátrica, nada, gente. Imagine, tá, se eu tenho um parente, tá, que me fez muito mal, né, e eu vou lá e vou fazer a avaliação dessa pessoa. Eu vou ser imparcial? Claro que eu não vou ser, gente. Entende? Então, se você se baseia no que pessoas que odeiam Jairo e Monique pensam, é óbvio que vai sair esse tipo de coisa. Mas cadê a prova? Eu gostaria que esse psiquiatra nos enviasse testes, tá? Nos explicasse se ele fez uma análise de discurso. Onde tem no discurso de Monique, ainda que fosse, tá? Porque não é permitido. Pegue uma reportagem, uma entrevista, o depoimento de Monique e ache ela dizendo alguma coisa que denote que ela queria ascensão social. Ache! Mostre! E aí compare, olha, eu fiz essa afirmação porque dia tal, dia tal, dia tal, eu tive acesso a tal coisa, uma conversa dela, um documento aqui, tá? E baseado nas fontes, e aí as referências profissionais, científicas, acadêmicas, cadê as referências? Não tem referência o negócio, entende? É uma coisa assim, vozes da minha cabeça, são as fontes, né? Aí a pessoa joga lá meia dúzia de... Ah, eu consultei o DSM-3 de 1980? Mulher vaidosa agora virou narcisismo, tá, Rafa? É o fim da picada. Bom, vamos lá. Vamos adiante, tá? Que eu vou analisar tudo isso com vocês. Só guardem essas informações aí. Bom, então, observem que ele não entrevistou Jairo, não entrevistou Monique, de novo falando aqui com respeito. Eu tenho aqui nessa live, gente, olha a responsabilidade. Eu tenho advogados do Jairo me assistindo, tenho advogados da Monique me assistindo, eu tenho a família de Monique me assistindo, às vezes pessoas da família do Jairo vêm me assistir. Esse é o meu posicionamento profissional e técnico. Eu tento ser tão ética, entendeu? Que qualquer pessoa possa me ouvir sem se sentir ofendida, tá? Porque eu não vou abrir a minha boca para falar sobre aquilo que eu não sei, tá? E o papel de um psicólogo jurídico, forense, clínico, não é atacar A ou B. Aliás, esse júri tem sido uma coisa que tem tido um lado muito bonito de perceber, né? Nós acabamos tendo muitos colegas,
nessa área, né? Então eu conheço alguns dos advogados do Jairo, tá? Em vários outros casos a gente acaba atuando ali, né, juntos. E todo mundo se respeita, gente, sabe? Tem pessoas com quem eu já estudei, entendeu? E você cruza ali no corredor, claro que você não vai parar para bater papo sobre o caso, porque a gente tem ética, né? Mas você fala, e aí, amigo, bom trabalho para você. Aí o outro lado fala, pô, bom trabalho para você também, vamos lá, né? Gente, é um jogo de futebol, sabe? São duas pessoas em lados opostos, cada um fazendo o melhor do seu trabalho. Não há motivo para eu odiar, né, pessoas que estão na defesa do Jairo, nem pessoas que estão na defesa do Jairo me odiarem. Entende? Sabe? É o básico, né? Da empatia, da ética, da civilidade, do profissionalismo, tá? Então, olha, vou te falar. Isso é um absurdo. Doutor Janderson, boa noite. Muito obrigada por o senhor estar aqui, tá? Eu ia mandar para o senhor essa live. Então, vamos lá. Essas afirmações clínicas gravíssimas, tá? Que ele fez, e isso que eu tô falando aqui só sobre Monique por enquanto, tá? Depois eu vou falar um pouquinho das afirmações sobre o senhor Jairo, que, novamente, deixando claro, eu não estou aqui para defender o seu Jairo, mas eu também não estou aqui para alegar que ele é A, B ou C, porque eu não avaliei o senhor Jairo. Então, eu vou defender o direito do senhor Jairo ter um parecer e uma avaliação psicológica justa, feita por um profissional que tenha tido acesso a ele, que tenha aplicado testes reconhecidos e que tenha provas. Porque quando você aplica um teste, gente, é igual um hemograma, tem um resultado ali, tá? Tem os índices, tem as taxas, tá? Não é assim, eu acho ele meio frio. Isso não é avaliação psicológica. Não é assim que funciona, tá bom? Então, seja quem for, tá? Eu sempre vou defender que as coisas sejam feitas de uma forma ética e correta, tá bom? Por isso eu tenho a alegria, né, de muitas vezes trabalhar, né, com pessoas que estão em lados contrários do processo. A gente se acena, manda abraço um pro outro, deseja bom trabalho, porque tá todo mundo trabalhando, tá? E é possível a gente estar em lados opostos e não se odiar, né, Nádia? Foi isso que a gente conversou hoje. Então, pode vir aqui, pode discordar de mim, não tem problema nenhum, gente. Isso é saudável, isso é sinal de maturidade emocional, tá? Querer matar os outros, não. Então, vamos lá. Tudo isso que ele falou dos dois réus foi dito na frente de 7 jurados que vão decidir a vida desses dois. E é mais grave ainda, sabe por quê? Porque tem tanta coisa nesse processo que vocês da população ainda não sabem, tá? E que está começando a aparecer lá no tribunal, está começando a aparecer através dos meus pronunciamentos, está começando a aparecer no canal da Carla Albuquerque, no canal da Fernanda Piacentini, tá? Então, assim, tem muita coisa que não envolve Jairo e nem Monique nesse processo. Tem muita coisa errada, estranha, esquisita, encobertada, tá? Não é à toa que estão tentando, né? Estão ameaçando todos nós de morte. Alguém que está do lado da verdade vai ameaçar alguém? Para pensar, Brasil, porque não é só sobre Jairo e Monique. Talvez o Brasil inteiro tenha sido enganado. Preste atenção para você não ser uma dessas pessoas. Então, ao invés de ficar cuspindo marimbondo em cima do Jairo, em cima da Monique, senta e fala, quero saber mais. Manda tudo para mim, vou acompanhar esse caso. Diz que tá aparecendo aí umas novidades. Gente, vocês estão torcendo pelas pessoas como se eles fossem ídolos de futebol. Não, fulano tem que ganhar. Gente, isso é cegueira, isso é manipulação, entende? Se você não quer ser manipulado, pense, questione, reflita, colha provas de vários lugares, ouça todos. Eu, desde que entrei nesse caso, eu escuto tudo que é publicado, leio tudo que tem do lado do Leniel, leio tudo que é do lado do Jairo. Por quê? Porque eu quero saber, eu trabalho no processo. Não, com esse eu não falo, nossa, eu vou torcer a cara para fulano, né?
Que isso? Quinta série? Menos, né? Terceira série, né? Esse comportamento. Então, se vocês quiserem, tá? Realmente pararem de ser enganados, saber a verdade, que vocês chegam aqui para mim e falam, doutora, conta, qual é a verdade do caso? Leia um processo com quase 17 mil páginas. Assista horas e horas de depoimento. Esse não é um caso fácil. Esse é o júri mais difícil do Brasil dos últimos anos. Tá? Não tem coisa fácil e simples para ser explicada aqui num comentário. Agora, pare e pense se alguém fizesse isso com teu filho, com teu irmão, com teu marido. Ninguém está livre de ser preso no Brasil. Por engano, sem querer, por acidente, errou a mão, fez algo que não devia, se deixou levar. E aí? Você gostaria, né, que pessoas que nunca avaliaram o teu parente, nunca viram o teu parente, dessem um depoimento sobre ele na frente de 7 jurados que vão condenar o teu parente? E isso sem nenhuma base técnica e científica? Olha, gente, se Monique Medeiros for considerada culpada e alguém provar, né, que ela errou, o tanto que eu conheço a Monique é a primeira a levantar a mão e dizer, eu errei aqui, pode deixar comigo que eu vou cumprir tudo o que me mandarem. Ela é capaz de cumprir em dobro, porque é uma pessoa corretíssima que o Brasil não conhece. E aí eu pergunto para vocês, por que vocês têm 2 profissionais, tá? No caso, tem vários, né? Tem muitos outros. Por que vocês têm 2 profissionais, vocês acreditam em um que nunca viu Jairo, nunca viu Monique? A fonte são coisas que ele acha a partir de depoimentos de pessoas que querem incriminá-los, ex de Jairo. Gente, vocês conhecem alguma ex que fala bem do ex? Não estou defendendo Jairo, deixando claro, tá? Mas isso é óbvio, né, Brasil? Nenhuma ex, tirando eu, que sou, né, até a melhor amiga da segunda esposa do meu ex-marido. A gente é best. Mas é um caso raro, né? Porque eu sou professora de psicologia. Mas a maioria das pessoas não. Entende? E aí? E aí vocês têm na frente de vocês, não é alguém que está fazendo um podcast falando sobre o caso. Igual esse pessoal lê até anoitecer, sei lá o que, vou pegar o caso e vou ficar comendo. Eu trabalho no caso. Eu conheço Monique há 5 anos. Eu já li esse processo de frente para trás, de trás para frente. Eu avaliei Monique com 13 testes. O mesmo teste que foi usado na Suzane Richthofen, que é o teste de Rorschach. Mas o teste de Rorschach da Suzane Richthofen vocês acreditam. Por quê? Porque ele diz o que vocês querem ouvir, que a Suzane é uma psicopata. Então a questão não é que vocês acreditam ou não num profissional. Vocês acreditam no profissional que disser aquilo que vocês querem ouvir. Isso não é verdade. Isso é narrativa, isso é manipulação. Né? Quem quiser saber do diagnóstico de Monique, vem falar comigo. Porque eu tenho autorização por escrito da Monique, da família de Monique e dos advogados de Monique. Tem 4 assinaturas, tá, no documento que eu tenho para estar aqui falando com vocês. Inclusive, eles estão aqui, ó, online. A mãe da Monique está aqui online me assistindo falar. Tá? Você quer saber se Monique é narcisista ou não? Venha falar comigo. Eu tenho autorização para falar. Tá? Eu fui autorizada a romper o sigilo, consultei o CFP, consultei o CRP para fazer tudo direitinho. Mas vocês não querem. Entende como vocês não querem a verdade? Vocês não querem me ouvir. Vocês querem ouvir o cara que vai dizer que ela, como é? Que ela não tem instinto materno. Por quê? Porque isso agrada a vocês. Então vocês não querem verdade nenhuma, entende? E isso dói por quê? Porque todos vocês passam a ser vulneráveis a passar pela mesma coisa. Dr. Janderson, olha, o que precisar hoje de madrugada, me chame, o que eu puder ajudar, tá? Tecnicamente. E aí, de novo, sabe? Não é a defesa de A, a defesa de B. O Dr. Janderson, ele é advogado de uma senhora, tá? Que foi abusada pelo pai do Henri Borel. E ao invés de vocês se preocuparem com isso, vocês dizem assim, nossa, uma velha. Isso é ofensivo. Eu, como mulher, dou todo apoio para ela. Ela devia ter, né, entendido. Isso é um absurdo. Tá? Então, a doutora Miriam,
O senhor Janderson tem todo o meu apoio de mulher para mulher. Não me importa se ela está na defesa de Jairo, de Monique, não me importa. É um ser humano. Quando foi que a humanidade perdeu essa noção completa, gente? Olha, a live de hoje é um desabafo profissional, porque eu estou assustada como psicóloga de ver o que essa sociedade está se transformando. Isso é muito grave, muito grave. As pessoas não entenderem o que é que o caso da pastora Miriam tem a ver com o caso do Henri. As pessoas nem se informam, elas não procuram nem no Google. E hoje em dia, além de Google, tem inteligência artificial. Então, antes de você comentar, nada a ver isso aí. É? Você sabe por que ela vai depor? Pois eu também não vou te dizer. Você vai procurar no Google. Porque vocês precisam exercitar a capacidade cognitiva que vocês estão perdendo, gente. Falando sério, eu entendo. É muito TikTok, né? O dia inteiro. Então as pessoas vão parando de pensar. Elas consomem o que vem, engole, né? E aí não conseguem juntar A com B. Então pesquise. Por que será que a senhora Miriam vai depor amanhã, tá? Dr. Janderson, mande um abraço meu gigante para ela, tá? O que vocês precisarem, pode contar comigo, tá? O que eu puder ajudar, né? Sei que estou do outro lado, né, da defesa, mas aqui como psicóloga, como mulher, um artigo, uma referência, eu jamais deixaria de apoiar uma outra mulher com toda a ética. Estou falando isso aqui na frente de Rosângela, que eu tenho certeza, né, que também ajudaria a Miriam e que também apoia essa minha posição, tá bom? Então vamos lá, mais pra frente. Tudo isso foi dito diante de 7 jurados, tá? E aí, esse psiquiatra, num trecho do parecer dele, ele diz assim: impossível saber em que momento Monique entra no teatro de horrores. Cadê a minha equipe de assistentes? Pamela, cadê você? Claudinha, cadê você? Dilane, cadê você? Cadê as minhas assistentes maravilhosas? Isso são termos clínicos e técnicos para um parecer? Impossível saber, começa dizendo que é impossível. Se é impossível, como que vai se pronunciar sobre algo impossível? Impossível saber em que momento Monique entra num teatro de horrores. Não tem como estar calma, né, gente? Sinceramente. Isso não é linguagem técnica, chamar um caso de teatro de horrores, né? E ele próprio dizendo aqui que ele reconhece que ele não sabe, né? O que foi então que aconteceu com Monique, como que isso aconteceu. E mesmo assim ele vai para o júri falar e as pessoas ouvem e tomam como verdade. Por quê? Porque isso vai ao encontro do que as pessoas querem, né? Porque as pessoas foram convencidas por discursos, né, políticos dos mais variados, e quando eu falo aqui de política, estou falando de política com P maiúsculo, né, não política partidária, porque a comunicação humana ela é um ato político, tá? Quando a gente está falando, defendendo A ou B, a gente está fazendo política, né, política, né, não de eleições, tá? Então as pessoas compraram a narrativa que mais foi jogada na mídia e pararam de pensar. E o Brasil inteiro está sendo enganado. Prestem atenção, o que eu estou falando, o Dr. Janderson está falando, tá? Carla Albuquerque está falando, Fernanda Piacentini está falando. Vocês têm fontes, tá? E aqui é fonte zero, como diz a Carla Albuquerque, tá? Aqui é fonte zero. É gente que trabalha no caso, tá? Que leu, que conhece as pessoas envolvidas, né? Que está nesse caso até aqui. Nós não somos podcasters comentadores de julgamento, não, tá? Outro trecho que ele fala aqui, e isso aqui é revoltante no nível, escuta essa, Dr. Janderson, olha o que ele fala aqui, as mulheres, nesses contextos, serviam como canal para acessar os menores, né, as crianças que ele diz que o Jairo abusava. Ou seja, as mulheres, ele junta, né, ele agrupa todo mundo, Monique, Natasha e Débora.
sem entender que são subjetividades diferentes, situações socioeconômicas diferentes, relacionamentos amorosos diferentes, com filhos em idades diferentes. Então, aqui ele pega, né, e olha que ele diz que entrevistou algumas, e ele enfia a Monique aqui no meio, botando ela no mesmo saco, né, dessa ilação dele, sem nunca ter conversado com ela. Sem saber se Monique realmente, né, se sentiu ou fez algo, né, que justificasse ele dizer que ela foi usada como um canal para acessar o filho dela. Dr. Janderson sendo perseguido também. Dr. Janderson, vamos todo mundo fazer um grupo, né? O grupo dos perseguidos do caso, né? O senhor já é advogado, a Carla tem uns bons advogados também, tá bom? Então vamos lá. Tem outros advogados aqui, né, das partes nos ouvindo. Doutores, ajudem a gente, tá? Porque a gente está aqui para ajudar vocês, então, né, nos socorram também, tá? Eu cheguei a fazer um hall da fama nos meus stories semana passada, tá? Com print de pessoas xingando horrorosamente, tá? Ou seja, neste parecer tem 5 aparições de Monique, por isso que eu estou me manifestando. Eu sou a psicóloga oficial da Monique. Eu tenho direito de me manifestar sobre isso, porque ele está falando de uma paciente minha. Estamos falando de profissional para profissional. E ele vai ter que me provar o que ele está falando, de onde que ele tirou isso. Porque eu tenho as provas do que Monique é e do que Monique não é. Alguém me pediu para falar, tá, sobre os testes que eu apliquei nela. Eu vou falar, tá, no final. Deixa eu só acabar essa minha lista que eu fiz aqui. Muito bem. Então ele, né, conversou com pessoas, tá, entrevistou as ex do Jairo, crianças, né, crianças que à época dos referidos e supostos fatos teriam 2 anos de idade. Como é que essas crianças se lembram do que Jairo fez, eu não sei. De novo, não estou defendendo o seu Jairo, tá? O que eu estou dizendo é que eu trabalho em casos, tá, de abuso sexual. Desculpa, eu tô falando a palavra aqui, né? Porque hoje tá difícil botar freio. E a gente sabe que criança com 2 anos é difícil, né, manter memórias, tá? A criança vai ter ali sintomas, tá? Mas manter memória é complicado. Então, tá muito estranho isso aqui, tá? Que mais? Bom, e aí, quero trazer para vocês o seguinte, tá? O fundamento normativo, tá bom? Carol, não te preocupa não, porque fica salvo aqui a live, tá? Resolução CFM, Conselho Federal de Medicina, número 2217/2018, artigo 82, veda, ou seja, proíbe ao médico, abre aspas, atestar estado clínico que não verificou pessoalmente. Fecha aspas. Ainda mais tem o parecer CFM 17/2021 que reafirma: é vedado, ou seja, proibido, emitir diagnóstico, prognóstico ou juízo de valor sobre a pessoa que ele não examinou. Dizer que alguém não teve instinto de preservar o filho é um juízo de valor, tá? Porque isso não é um critério clínico, tá? Instinto materno, onde que tá aí? No CID-11 ou no DSM-5, né? Isso não existe. Como é que você prova tecnicamente? Eu tenho como provar tecnicamente se uma pessoa tem um nível alto ou baixo de agressividade, porque existem testes específicos para isso, tá? Com perguntas, com uma série de dados que a gente levanta da vida da pessoa, ficha policial, prontuário médico, enfim, um monte de coisa, tá? E a gente responde aqueles critérios, vai ter um crivo, uma pontuação e um score. Então você tem uma prova, você tem um número ali, tá? Agora, instinto materno, como que você avalia? Fulana parece fria. Com base em quê? Ontem aconteceu uma coisa pavorosa, né? Eu já perdi uma filha, tá?
e exibiram lá, né, no tribunal, porque é necessário exibir as fotos, né, da autópsia de Henri. E Monique cobriu os olhos. Nenhuma mãe suporta ver uma coisa dessa. As pessoas foram na rede social falar disso. Nós chegamos a um ponto que quando Monique chora, é falsidade. Se Monique não chora é porque ela é fria. Não existe mais nada que Monique e Jairo possam fazer, né, que as pessoas se questionem. E aí o problema não está em Monique nem em Jairo. O problema está nas pessoas que criaram uma resistência, sabe? Uma rigidez cognitiva, um viés, exatamente. Oi, Rosi, meu amor. Boa noite, querida. Olha, hoje eu queria estar com você, Rosi, porque hoje eu tô você, sabe? Hoje eu não tô calma, Rosi, hoje eu tô virada aqui. Entende, gente? Então, assim, como é que você vai avaliar se uma pessoa é fria ou não é fria? A selfie. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem quantos anos eu estudei para estar aqui conversando com vocês, para atuar num caso desse porte? Eu tenho 2 graduações em psicologia, 2. Cada curso de psicologia são 5 anos. Eu tenho 2 diplomas, tudo ali na parede. Eu tenho especialização, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu comecei pesquisa de pós-doc, eu tenho avaliação de risco feito na Inglaterra, no mesmo lugar que o Rafael Bernardon, por sinal. Porque eu o conheço, pessoalmente inclusive, de outros lugares, né? Congressos, essas coisas assim, tá? Então, assim, eu não tô falando aqui baseada em vozes da minha cabeça, tá? Não é assim, sabe? Você pega uma selfie. Eu tenho aqui olha a pergunta da Gisele. Mas o Jairo batia nele mesmo? Gisele, acompanha o julgamento, Gisele. Já leu o processo? Leu o processo, tá? Porque essa não pode ser a única pergunta que você tenha para fazer. Porque isso o Brasil já está falando, né? Há muito tempo. Eu quero te convidar para você descobrir as últimas novidades desse caso, tá? Porque essa aí, né, é uma história que a gente já conhece. Você sabia que tem muito mais coisa por trás disso? Dá uma maratonada nos vídeos lá do canal Investigação Criminal, da Carla Albuquerque, que você vai ver que essa não é a única pergunta a ser respondida, tá? Inclusive existem várias outras tão complicadas quanto, que talvez expliquem outras hipóteses para a morte de Henri, tá bom? Muito bem. Respira, doutora. Hoje não tá dando para respirar. Tá, vou respirar. Vamos lá. Hoje vocês vão cuidar de mim. Deixa eu tomar uma água. Eu tenho que me inspirar no doutor Fabiano, né? Eu não posso infartar agora, gente. Coitada, né? Que situação. Aproveitar aqui um momento de respiração e falar isso para vocês também. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Que bom que o senhor está aqui hoje, que bom. Até isso aconteceu, sabe? Eu vi a publicação, né, do doutor Fabiano, porque todo mundo segue todo mundo, né, nesse caso, pra gente ter notícias, né? E, gente, o homem infartou, ele foi pra UTI. E eu fui lá e escrevi, né, pra ele como pessoa, né? Falei, olha, desejo pronta recuperação para o senhor, né? Cuide de sua saúde e tal. E uma pessoa respondeu assim para mim: que isso? Você está defendendo advogado de bandido? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui minha lista, tá? Muito bem, então a defesa de Monique interviu, né, muito sabiamente hoje, né, pediu a impugnação do testemunho desse psiquiatra, tá? E sustentou, claro, né, que esse médico não poderia traçar perfil psicológico dos réus sem tê-lo entrevistado nenhum dos dois. A juíza negou. Muito bem, então, o que mais que eu coloquei aqui? O advogado do Jairo, né, Dr. Rodrigo Fawkes, né, para quem não sabe, o Dr. Rodrigo Fawkes também atuou em vários outros casos, tá, de repercussão,
no caso da Boate Kiss, né? Acho que na Boate Kiss, no caso da Flor de Lis também, tá? Um excelente professor, tá? E ele disse assim, ó, no comunicado que ele distribuiu para a imprensa: é um absurdo a oitiva de um médico psiquiatra que, por conta das diretrizes éticas médicas, não poderia sequer se manifestar sobre pessoas que não foram entrevistadas. Trata-se de uma pessoa que não presenciou, não entrevistou e apenas foi contratada pela acusação para expor suas impressões pessoais. Quando a defesa de Jairo e a defesa de Monique dizem a mesma coisa sobre o mesmo profissional, isso diz muito, né? Então, realmente, e porque ele só se baseou em pessoas que têm interesse em prejudicar tanto o Jairo quanto a Monique, tá? Que mais? Bom, aí um comentário, né, que eu recebi, né, que eu achei interessante, que a diferença entre o que eu fiz e o que ele fez, né, é que eu fiz o trabalho e ele fez uma narrativa. Essa é a diferença, tá? Entre o que ele apresentou e o que eu fiz, né? E a gente já vai falar, tá, da avaliação de Monique. Muito bem, aqui já falei, né, para vocês aqui dos jurados, né, que foram contaminados, porque os jurados, eles são pessoas comuns, tá? Eles não têm essa capacidade, né, técnica, né, de saber como que uma avaliação precisa ser feita, né? É bem difícil mesmo, né? Então, imagina que eles foram ali totalmente contaminados, tá? Por isso. Que mais? Tcharam, deixa eu ver. Tá. Eu acho que acabou, deixa eu ver. Acabou. Então vamos lá, né? Eu já tinha falado sobre a avaliação de Monique, tá? Lá no programa Investigação Criminal, tá? Da Carla Albuquerque, tá? Que, né, me entrevistou, deu esse espaço. Eu fico chocada de ver pessoas dizendo assim que, né, fulano ou fulano recebe dinheiro. Né? Imagina, eu fui convidada a dar uma entrevista, ela me pediu por favor. E, claro, consultei toda a família de Monique, né, para saber se concordariam. Fizemos um roteiro do que eu falaria, né, para não prejudicar a defesa, tá? Uma série de coisas assim, com todo o cuidado ético do mundo, uma jornalista seríssima, entendeu? Não existe isso, sabe, de pagar, né? Durante esses anos todos, até o Fantástico já veio atrás da gente, tá? E a gente sempre, né, com o pé atrás, com medo de se expor, né? E sermos mal interpretadas, ter nossa fala cortada, editada. A Carla não, a Carla ela foi perfeita. Tanto é que ela mandou para mim o link da entrevista antes. Obrigada, Rosângela. Antes da entrevista ir ao ar para ver se estava de acordo, para ver se os advogados de Monique concordavam, sabe? Então, assim, uma responsabilidade incrível, entende? Gisele, eu falei sobre isso, tá? Eu não posso ser testemunha, tá? Os profissionais que atuam, né, no caso, como assistentes técnicos, ou como peritos, ou como psicólogos clínicos, tá? De verdade, né, dentro do processo, o conselho não recomenda que a gente deponha como testemunha, tá? O que a gente tem a dizer vai nos documentos, tá? Então, sim, existe um laudo sobre Monique, gigante, super consistente, com quase 50 páginas também, tá? Falando tudo sobre a personalidade dela, tá? E esse documento é que é usado para a defesa dela, tá? Não é o profissional que vai lá dar um testemunho verbal, tá? Tudo que a gente faz tem que estar por escrito, tem que estar assinado, tem que ter referência, tá? Tem que estar tudo dentro do padrão ético da psicologia, tá? Muito bem, então vamos falar um pouquinho, né, da avaliação de Monique, que eu já falei lá no canal da Carla e vou trazer para vocês aqui no Instagram em primeira mão. O que acontece, gente? Eu tenho muitos anos de prática, mas eu não boto o meu olho em alguém e digo é isso ou é aquilo, tá? A voz dele fica maior que a minha na mídia, pega essa minha live e manda pro mundo, gente.
entende? Daí vocês estão entendendo que o que tem na mídia não é a verdade, e sim quem tem mais alcance de turbinar e fazer soltar por aí, tá? Meu trabalho é técnico, meu trabalho não é ir pro TikTok falar do diagnóstico de Monique, entende? Meu trabalho é um trabalho técnico, sério e ético, né? Para ajudar a equipe de defesa de Monique. Entende? Então eu não posso ir para TikTok e fazer rios de 30 segundos para dizer que Monique é ou não é isso ou aquilo, entende? O problema é que o outro lado faz, né? E aí é que eu digo para vocês, esse processo vai ser julgado por provas técnicas ou por quem tem mais alcance midiático? Quem é que está julgando esse processo? A mídia? Vamos parar para pensar. Então, oi Juju, você queria estar comigo hoje? Eu tô aqui com você, né? Pamela, você chegou, eu tava procurando você aqui na live. Pois é, Juju, se eu tivesse segurando na sua mão, eu não ia poder estar aqui trabalhando, mas logo logo a gente se encontra e se abraça, tá bom? Então, gente, o que que acontece? Quando eu entrei nesse caso, eu disse pra Rosângela, né, que tá aqui, que é a mãe de Monique, que por mais que eles me dissessem que Monique A, Monique B, Monique C, eu entrevistei várias pessoas, eu só iria falar alguma coisa depois de todos os testes aplicados, tá? Então, foram vários testes, o Rocher foi o primeiro, tá? Que é o mais importante. De novo, trazendo aqui para vocês. Se vocês acreditam no Rocher da Suzanne Richthofen, eu vou deixar a pergunta. Vocês vão acreditar no Rocher da Monique? Ou só se ele disser aquilo que vocês querem ouvir? Entende? Como não se trata de prova técnica, e sim que as pessoas só escutam, entende? Aquilo que as agrada. Eu posso pegar essas informações, colocar aqui na mídia. Mas será que as pessoas querem ouvir? Entende? Então tem isso também, né? Além do alcance, tá? Então, assim, a Monique, eu comecei a avaliar a Monique em 2022, tá? Então, na época, tinham dois instrumentos dois testes que estavam com parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso aqui a gente precisa explicar bem claro. Tudo que a gente usa em psicologia, os testes, dinâmicas, instrumentos, ferramentas, precisa ser um teste que o Conselho Federal de Psicologia ele examinou, olhou e falou: ah, isso aqui é válido, isso aqui realmente prova coisas, tá? Então, a gente só pode, tá, utilizar isso, tá? A gente não pode usar constelação familiar, porque não é reconhecido. A gente não pode usar regressão de vida passada, como veio à tona, carta psicografada de Henri, com todo respeito aos espíritas, né, que são pessoas maravilhosas, mas vamos combinar que isso não é uma prova, tá, gente? Então, esses testes, a cada tanto, 5, 10 anos, dependendo do teste, eles precisam voltar no CFP, validar. Por quê? Porque a população muda, né? A gente agora tem casais que são homoafetivos, né? Que antigamente não tinha tanto. A gente tem agora já os diagnósticos, né? Neurodivergentes, né? Que antigamente não era muito facilmente percebido. Então tudo isso vai mudando. Então a cada tanto você tem que atualizar o teu teste. E daí, 2 desses instrumentos, na época, estavam válidos. Hoje, eles estão com pendência de documento, então hoje já não dá mais para aplicar até que eles regularizem novamente. Mas é só uma questão burocrática, tá? Não quer dizer que o teste, ele não faz mais aquilo que ele fazia. É uma questão burocrática, tá? Do SATEPSI. E que é uma escala que todo mundo conhece, que é a PCLR, a escala Hare de psicopatia, que sim, foi validada no Brasil pela doutora Hilda Morana. Dá um Google, dá um Gemini, né? Eu escutei dia desse uma pessoa dizer: ah, isso nunca foi usado no Brasil, nunca foi validado. Socorro, gente, se informa antes de falar as coisas em público, tá? Sim, foi validado, foi usado muitos anos. Eu usei na minha tese de doutorado, tá? A gente tem o ponto de corte, tá? Dessa escala é a escala Hare de psicopatia, tá? É a escala mais famosa do mundo para psicopatia e ela foi aplicada na Monique, junto com o Rocher, o mesmo teste da Suzanne Richthofen.
Depois foi aplicado na Monique o HTP, que é o desenho da casa, árvore e pessoa, tá? Que também é projetivo como o Rorschach. A escala Hare é psicométrica, tá? Ela tem pontuações ali para itens diferentes, né? Ela tem ali dois grandes pilares, tá? Que ela vai olhar as interações sociais, ela vai olhar uma série de coisas. Eu não gosto muito de expor, né? Porque as pessoas ficam sabendo coisas que não são necessárias, né? E aí ficam ali tirando conclusões, né? Sem conhecer aprofundadamente, tá? Então, assim, a gente, né, que trabalha nessa área costuma guardar sigilo dos instrumentos que a gente usa, mas todo mundo conhece, tá? Então, tanto o Rorschach quanto o HTP são projetivos, ou seja, a pessoa ela vai colocar ali, tá, coisas do seu inconsciente. Eu não estou perguntando, você tem raiva, você não tem, né, que a pessoa possa me dar respostas convenientes, né? É praticamente impossível você burlar um Rorschach. Ah, você falou praticamente, é por isso que eu usei 13 testes, pessoa. Entendeu agora? Agora a garganta tá achando ruim porque eu tô acelerada. Peraí, vamos lá. Amanda, Pamela, vamos respirar. Enquanto eu leio aqui vocês. Ai, ai. Muito bem. A Rafa falou que passaria horas escutando. Rafa, final de semana tá chegando. Tem 3 lives minhas imensas no meu canal do YouTube, Academia de Psicologia Forense. Tem mais uma de mais 2 horas no canal Investigação Criminal com a Carla Albuquerque. Prontinho para vocês maratonarem final de semana, tá bom? Muito bem, além desses 3, eu apliquei também o TAT, esse é um outro, né, que estava válido naquela época, hoje em dia ele está aguardando, né, essa atualização, mas também um teste respeitado no mundo inteiro. O TAT é um teste onde você mostra para a pessoa ilustrações gerais, assim, e a pessoa conta histórias, né, da cabeça dela. Então, é muito difícil você manipular um teste desse. Quem dirá manipular 13, tá? E eu disse isso, Rosângela tá aqui, né? E ela se lembra disso, né, Rosângela? Que eu falei, olha, Rosângela, eu, né, escutei todos vocês e tal, mas eu só boto o meu carimbo depois que eu ver o resultado dos testes. Eu tenho 16 anos de experiência profissional, trabalhando com antissociais, trabalhando com psicopatas. Eu não avalio ninguém a partir do meu instinto. Ah, a minha experiência me diz, não, eu quero teste, eu quero prova. Eu quero prova para mostrar para as pessoas, para mostrar para o juiz, para chegar para qualquer psicólogo, entregar para ele e dizer, e aí? Tudo que eu fiz com a Monique, outros 3 psicólogos revisaram e depois mais 3 psicólogas, uma está aqui, revisou o meu trabalho e deu um parecer, né, para ver se estava tudo certo do que eu escrevi. Tá? Então não tem achismo, não tem vozes da minha cabeça e tudo tem referência teórica e técnica de onde que eu tirei tudo aquilo que eu estou falando. Fora esses instrumentos, ainda teve o HCR20, que foi esse teste que eu aprendi também no mesmo lugar que o Rafael, tá? O King's College de Londres, tá? Que a gente avalia o risco dessa pessoa cometer violência ou não, tá? Foi um curso que me custou uma fortuna para eu fazer, tá? Também apliquei na Monique. Apliquei nela também o Staxi, né? O pessoal da psico aqui deve conhecer o Staxi, que vai analisar a expressão de raiva dessa pessoa, né? Se essa pessoa é perversa, se essa pessoa é sádica, como ele falou aqui, né? Do senhor Jairo, né? Então, esse psiquiatra poderia usar o mesmo teste que eu, ele não é permitido apenas, né, para uma situação ou outra, para qualquer pessoa com uma situação de raiva. Ele chamasse um psicólogo, porque esse é restrito para psicólogo, ele deve ter psicólogo na equipe dele, e mandasse aplicar o Staxi, pelo menos, né, para poder dizer que o seu Jairo é sádico, né, ele tem que ter um instrumento, ele tem que ter uma ferramenta. Estão entendendo que eu não estou dizendo que o senhor Jairo é inocente, mas eu também não posso dizer que o senhor Jairo é culpado, porque eu não estava lá, eu não vi, eu não sei. Eu só acho um absurdo avaliarem as pessoas dessa maneira,
tá? Eu vou defender qualquer pessoa, tá? Que qualquer pessoa tenha direito a uma avaliação justa, digna e correta, tá? Não é questão de dizer se eu gosto ou não gosto da pessoa, se eu acho que a pessoa é culpada ou inocente, gente. Psicologia é ciência, não é fla-flu, não é paredão do Big Brother, né? Então, fora isso, ainda teve genograma, o pessoal da psicologia aqui sabe o que é, né? Parecido com aquela árvore genealógica, né? Que a gente coloca lá pai, vô, vó, mãe. Mas no genograma a gente traça também a qualidade das relações, se teve divórcio, se teve falecimento, se teve conflito, entendeu? Então uma coisa mais qualitativa. Ecomapa, mapa de rede, tá? Para a gente entender em que meios que a Monique convivia. Por exemplo, para esse psiquiatra dizer que ela tinha ambições, né, de subir socialmente, ele devia ter feito o ecomapa, é o mapa de rede dela. Esses dois não são nem instrumento privativo da psicologia não, tá? O pessoal do serviço social usa, ele poderia usar também, tá? E é gratuito, tá? Dá para baixar e fazer, tá bom? E a linha do tempo, com toda a história da vida de Monique. Fora isso, eu me dei ao trabalho de entrevistar 38 pessoas. Eu fiz turismo no Rio de Janeiro, indo de uma ponta do Rio para outra. Eu fui para Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Bangu, Copacabana, onde vocês imaginarem, estava eu lá. Entrevistei ex-babá de Henri em Bangu, não a babá mentirosa que responde, né, por perjúrio e falso testemunho. A babá que ficava na casa de Monique, da mãe de Monique. Entrevistei a professora particular de Henri. Entrevistei colegas de trabalho de Monique. Eu ouvi, né, testemunhos de mães de alunos de Monique. Eu conversei com vizinhos de Monique, primos, gente que gostava dela na família, gente que não gostava, porque toda família tem, né? Mas quando chega na hora de uma situação dessa, a família fala, não gostava dela porque uma vez eu fui fazer não sei o que, ela falou não sei o que pra minha tia, sabe essas picuinhas de família, entendeu? Até quem não gostava dela veio conversar comigo, tá? Então, assim, uma quantidade, 38 pessoas que não se conheciam, elas não teriam como combinar um depoimento, tá? E tudo o que uma falava batia com o que a outra falava, tá? Então, né, o que eu posso dizer para vocês é que isso que está aqui é um absurdo sem base, tá? Sem técnica, sem fundamento científico, completamente inválido, mas que foi aceito no tribunal e influenciou o júri. E aí, o que vocês têm a me dizer? E Monique tem a sua avaliação robusta, consistente, comprovada. Ah, mas ela não fala que Monique é, interesseira, então não quero ouvir. E se for com você um dia? É isso, Brasil, que vocês precisam entender. Entende? Você pode até continuar achando Monique, isso, aquilo, e querendo que ela seja presa. Pode até continuar. Mas para pensar que você permitir que o processo de investigação e que o processo jurídico seja conduzido dessa forma é um risco para todo mundo, percebe? Então, gente, não tem como. Não tem como. Eu trabalho nesse caso há 5 anos. Eu nunca abri a boca para falar que o seu Jairo é isso ou aquilo. Né? Eu posso descrever ele, é um rapaz, né, jovem, usa barba, né? Por quê? Ah, mas você é muito experiente, você deve saber. Não, eu não sei. Eu não sei. Ah, você tem a sua opinião? Minha opinião pessoal, eu tenho. Como todo mundo. E eu guardo ela para mim. Porque aqui eu estou como profissional do caso. Tá? Então, o que eu acho, deixo de achar, é a minha opinião pessoal. Vocês não vão me ver por aí falando que eu acho que ele tem traço de personalidade. Eu não sou irresponsável.
Eu tenho vergonha na minha cara. Eu hoje ia ter um piti, Juju, assistir, tô tendo um piti aqui, minha filha. Eu acho que hoje eu me jogava daquele aquário lá, sabe? Isso é um absurdo, gente. Se esse rapaz cometeu algum crime, que ele seja julgado corretamente. É sobre isso, Brasil. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou tá difícil? Eu tô sendo clara? Tô sendo clara? Me fala. Se ele for culpado, né? Se for provado que ele tem culpa de alguma coisa, que ele seja julgado e receba a sua pena e cumpra a sua pena. Mas da forma certa. Eu, como professora de psicologia jurídica, eu não posso querer que esse rapaz seja julgado com base no depoimento de uma ex que estava com dor de cotovelo porque ele largou dela e queria se vingar e pedir dinheiro para ele. Isso para mim não é critério, gente. Desculpa. Vamos lá, vamos então, faz uma avaliação psicológica robusta no rapaz, entendeu? É disso que se trata, tá entendendo, Brasil? Não é passar a mão na cabeça do Jairinho. Não é isso. Isso é injusto. Não é injusto com o Jairo. É injusto com os seres humanos todos que um dia vão passar pelo sistema de justiça. Vocês querem ser julgados com base em selfie? Falando sério? Você quer que a tua mãe passe por isso? Teu irmão, teu marido? Porque você está aceitando nesse caso. E é isso que vocês não podem aceitar. Entende? Vocês não podem aceitar como esse processo está sendo conduzido. Como é que a defesa de Monique tem provas? Ninguém quer saber. Não me fala. Tem até aquele meme, né? Que fala assim, não quero saber, não vou ver. Aí o outro chega e fala, eu acho, eu fiz até um post sobre isso. Eu penso, acredito que há evidências, tudo leva a crer, aí todo mundo aplaude. Isso mesmo, isso é a verdade. Você fala, cadê a prova? Não tem. Mas todo mundo acredita no que o cara falou. Por quê? Porque vocês criaram a torcida. Entende? Então vocês não estão procurando justiça. Ninguém quer justiça, muito menos pelo Henri. Vocês querem estar certos na percepção que foi criada pela primeira vez com vocês. E isso é muito grave, pessoas. É por isso que os políticos enganam vocês. É por isso que líder religioso engana vocês. É o mesmo mecanismo. É por isso que empresário engana vocês. Porque vocês acreditam no que as pessoas falam. Eu digo isso para tudo que é aluno meu. Não acredite no que as pessoas falam. Acredite no que as pessoas fazem. Você viu? Não. Tem um vídeo? Não. Tem uma foto? Não. Tem uma testemunha ocular que estava lá e disse, uma testemunha respeitável, não a babá Tainá que mentiu para 5 pessoas diferentes. Ah, mas ela diz o que vocês querem, né? A babá, que quase foi presa ao vivo por falso testemunho, ela diz que Monique não ligava para Henri e que Jairinho batia. Aí vocês acreditam, mesmo que ela esteja respondendo processo por perjúrio. Então vocês não querem verdade. Vocês querem a versão que agrada a vocês. É só isso que o Brasil quer. Até que aconteça com um familiar de vocês. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Chegam pessoas da acusação e dizem, eu acho, olha o nível que chegou a acusação desse caso. O pai de Henri disse aí amplamente nas redes sociais que Monique ia jogar Henri pela janela como os Nardoni fizeram. Cadê o vídeo? Cadê a prova? Cadê a testemunha que estava lá? Não, eu acho. E aí todo mundo sai publicando isso. Monique ia jogar. Você viu? Monique ia jogar. A pessoa disse o que ela achava. Baseado em nada. Baseado no interesse, claro, né? De criar ali toda uma carga negativa em cima dela. E vocês não se perguntam de onde essa pessoa tirou isso. Não, deve ser, porque é narcisista, porque é psicopata. Vocês não sabem nem quais são os critérios de narcisismo e psicopatia.
Narcisismo não é ir na academia, não é tirar foto, selfie e nem no espelho, gente. Isso não é narcisismo. Vocês não sabem sequer qual é o critério para psicopatia, entende? E eu não estou criticando, vocês não têm obrigação de saber, claro que não. Mas antes de você xingar alguém disso, vá ler para você, né, você não passar vergonha. Entende? Psicopatia não é um caso de uma pessoa que cometeu um esquartejamento. Isso é um crime bárbaro. Crime bárbaro pode ter outros diagnósticos e pode ter inclusive nenhum. Você está querendo me dizer, professora, que uma pessoa sem diagnóstico nenhum pode cometer um crime bárbaro? Qualquer pessoa. Lancei o pânico, um triplex alugado aí na cabeça de vocês aí para acompanhar a madrugada de vocês. Qualquer pessoa. Basta você chegar no limite dela. Basta você saber o que desestabiliza ela. Qualquer pessoa mata. Isso, todos os profissionais sabem disso. Então não existe, Brasil, o grupo do quem é do bem, quem é do mal. Quem é perigoso e quem não é perigoso. Isso não existe, tá? Os seres humanos são uma gradação de tons, né? Do preto até o branco, tá? Às vezes as pessoas estão mais agressivas, às vezes estão menos, dependendo do que elas estão passando. Eu já passei por situações assim que eu cheguei perto do meu limite. Eu falei para vocês que a minha filha, eu tive uma filha que faleceu. Ela foi contaminada na época, não existia vacina, tá, para HPV. Ela sempre fazia preventivo, só que ela pegou um HPV que era extremamente agressivo e rápido, que de um preventivo para o outro se desenvolveu e não teve o que segurasse. E a minha filha morreu em pouco mais de 1 ano e meio e nós descobrimos que o marido dela traía ela sem usar preservativo e por isso a minha filha morreu. Vocês têm ideia do que eu senti por esse rapaz? Ali eu entendi o que os meus pacientes passam, né? Os meus clientes, né? Eu falei, agora eu entendi. Cheguei ali, ó, na linha, pertinho. Faltava ali, ó, para eu perder meu réu primário. Entende? Então não venha com essa, porque se sua mãe fosse agredida, seu filho, qualquer pessoa fosse agredida, você mataria. E matar é matar, não tem matar do bem e matar do mal. Eu vou fechar essa live com uma reflexão aqui, porque eu preciso descansar. E quando o júri acaba, é que eu vou trabalhar, né, Rosângela? Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã, tá? Trocando ideia aqui com as pessoas. Então eu preciso descansar e descansar a voz também. Vou deixar uma reflexão muito séria aqui para vocês. Tem um autor que eu gosto muito, que é o René Girard. Você não sabia, Amanda? Pois é, minha filha, ela morreu por ter sido contaminada pelo companheiro. Mas tem mais, tá, gente? Tem mais. Vou contar aqui pra vocês. Vocês me perguntam, né, como é que eu sou tão calma? Eu não sou calma, hoje vocês viram, tá? No dia em que a minha filha foi cremada, esse sujeito foi lá no Facebook, era a época do Facebook, e mudou lá o status, botou em um relacionamento sério com um coraçãozinho e a foto do perfil ele beijando a outra, com quem ele traía minha filha. Tá bom? Pra vocês? Então não vem dizer pra mim, eu queria ver se fosse com você, porque já foi. E esse é só um capítulo da minha vida, tá? Só um, porque tem vários outros, tá? Então assim, se eu sei me portar, qualquer ser humano pode aprender a se portar. Sentir raiva, sim. Matei? Não. Né? Desejei que morresse? Não. Eu sabia que eu não podia fazer isso, mas eu fiquei com muita raiva, tá? Então vamos lá para a reflexão filosófica de hoje. A gente que estuda psicologia, a gente tem que estudar sociologia, antropologia e filosofia. Vamos à reflexão com base num livro maravilhoso. Comprem, tá? Tem na Amazon. É um livro degradê rosa, chamado assim, Aquele por Quem o Escândalo Vem. Título desse tamanho, né? René, aí se escreve assim, ó, Girard, com D mudo, né? René Girard. Ele é um antropólogo francês e ele explica que no dia a dia a gente tem raiva dentro da gente. Eu acabei de contar para vocês aqui uma raiva que eu carreguei durante muito tempo, mas faço
muita terapia, né? Então passou, hoje em dia eu não sinto mais raiva, tá tudo bem. Já fazem 10 anos que a minha filha faleceu, tá tudo bem, né? No sentido de que essa pessoa já não mais me incomoda. E ele diz que essas raivas todas que a gente tem, do trânsito, da sogra, do cunhado, do chefe, a gente vai guardando, né? Não, todo dia a gente tem que engolir. Então, a gente faz uma coisa, né, que é eleger um bode expiatório. Por isso que vocês gostam de programa Cidade Alerta. Ah, é aquele desgraçado, aí você xinga, né? Ah, tem que morrer, o Jairo tem que jogar pedra na Monique. Por quê? Porque vocês descarregam essa raiva de vocês. É por isso que quando a gente mostra que talvez Jairo, talvez Monique sejam inocentes, vocês ficam com raiva. Porque aí onde que vocês vão descarregar? É literalmente descontar nos outros, né? Usar o outro como bode expiatório. O nome do livro é Aquele por Quem o Escândalo Vem. René Girard. Deixa eu ver se está aqui perto de mim. Se estiver perto, eu pego. Se estiver tá lá na outra prateleira, tá? Mas é fácil de achar. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a sociedade não gosta quando a gente traz provas em contrário. Depois, vocês se unem numa espécie de... o Caligares também. Vocês se unem numa espécie de grupo, né, para odiar essas pessoas, e daí um começa a validar o outro. Porque quem em sã consciência chega e diz assim: eu quero que a minha cunhada morra, aquela miserável desgraçada. Vocês não dizem isso. Mas de Monique vocês dizem, da Flor de Lis vocês dizem, da Suzane Richthofen vocês dizem. Ou seja, esse grupo, né, que acompanha esses casos cria ali uma legitimidade, né, onde é permitido ali dentro falar isso. Então, odiar Suzane Richthofen está tudo bem, só que não está. Nenhum tipo de ódio é bom. Nenhum tipo de morte é boa. Nenhum tipo de violência é boa. Se vocês acham que o que está sendo atribuído ao senhor Jairo, o que está sendo atribuído a Monique é feio, vocês não podem fazer a mesma coisa, isso é incoerente. A prova estou eu aqui. Eu já fui assaltada, eu já sofri sequestro relâmpago. Tá? A última vez que eu passei um sequestro relâmpago, eu acabei o sequestro relâmpago 2 horas da manhã, sentada no meio fio de um posto de gasolina com o meu sequestrador e ele chorando no meu ombro, contando a vida dele. Então não vem com esse papo de dizer, queria ver se fosse com você, porque eu já passei várias, tá? Como qualquer pessoa brasileira, já foi assaltada, já sofri violência das mais variadas, tá? Então não estou falando da boca para fora, tá? Eu realmente lido com isso no meu dia a dia. E dá para você não odiar. Tanto é que cheguei aqui e falei para vocês, hoje eu fui desejar uma pronta recuperação para o advogado do Jairo, que é parte contrária do processo que eu trabalho. Por quê? Porque ele é um ser humano. E a pessoa olhou e falou assim, como você pode desejar melhoras? E aí o raciocínio dela não foi, é para o advogado da parte contrária, porque aí talvez até desse para entender, mas não, para o advogado de um assassino, oxi. Mas e se uma pessoa na sua família cometer um crime, ele não vai ter direito a um advogado? Como é que é isso? E quem é que vai provar que ele é culpado, que ele é inocente, entendeu? Carol tá falando que a Suzane mora em Bragança. Eu tenho 2 chinelos, né? Um eu comprei dela e o outro ela me deu de presente, né? Ela fez pra mim, ela escreveu forense do lado, tá? Então, gente... Sabe, na verdade, todos vocês, todos nós, temos dentro de nós a raiva que vocês projetam no outro, tá? Tá dentro de vocês essa vontade de matar, de espancar, de esfolar vivo, etc e tal, entende? E que vocês dizem que vocês condenam. Vocês não condenam, vocês só querem uma justificativa legalizada para botar para fora. Então vocês criam esses grupinhos de pessoas do bem. Sabe onde você acha? Nos comentários da internet. Vai lá olhar o que se fala do Jairo, o que se fala de Monique. E todo mundo com perfil cristão. Como é que é? Filha do Senhor, filha de Deus, filha do Rei. Versículo de Coríntios, de Mateus. O que é isso? O que é isso? Né? Psicólogo não fala, né, de religião. Doutora Oncala
Percebeu? Traços no pequeno Henrique podem justificar antigas lesões até no vômito. Pode me chamar no direct, tá, doutora? Pode me chamar. Entende? Então, assim, porque o que fizeram com essa criança é um absurdo. Com certeza. Mas você é contra a violência? Porque você quer que joguem pedra na Monique? Você não é contra a violência, né? Você me ameaçam de morte. Entende? Ameaçam Fernanda Piacentini de morte. Você quer justiça? Você quer falar de Deus? Entende? A gente da psicologia, a gente não fala de religião, mas eu conheço a Bíblia, né? O mundo inteiro conhece. Eu não acho nenhuma passagem que Jesus diga assim, vai lá e mata, esfola. Se a pessoa pecou, olha, arrebenta a pessoa. Que Bíblia é essa que essa galera leu? Não sei, cara. Não sei, sinceramente, que Bíblia é essa? De onde saiu? Porque tudo o que eu conheço de Bíblia, até The Chosen eu assisti, porque minha família gosta, não achei isso não. Eu acho Jesus, né, perdoando todo mundo, fala, vá, não peque mais, perdoou Maria Madalena, saiu perdoando geral, né? Sabe? Que pessoa de bem é essa? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Entende? Não é isso, né? As pessoas só querem odiar. Vocês repararam, cortei o cabelo, né? Aí a minha cabeleireira veio me falar ontem, né? Que de um caso de uma moça que não gostou da franja foi lá e esfaqueou, deu tesourada na cabeleireira. O que foi? Voltou a idade da pedra, ninguém sabe mais conversar, né? Processo, salão, sei lá, qualquer coisa assim, entende? Então não vem pro meu lado me dizer que você é contra a violência, que você quer justiça por uma criança. Você quer cuspir ódio na internet, né? Você quer desejar o mal pra Jairo, você quer desejar o mal pra Monique, né? Monique, ela é um alvo perfeito, né? Porque ela é uma mulher bonita, né? É uma mulher que causa inveja, né? Uma mulher que casou 2 vezes, né? Que tinha um filho lindo, maravilhoso. A mulherada também projeta raiva, como está projetando raiva na Deolane, né? Independente se Deolane é culpada ou inocente, eu nem li direito o caso, que eu não estou com cabeça, mas o fato né, é que pegam aquelas fotos, né, da Deolane e vamos jogar na fogueira, porque é isso que se faz com mulher no Brasil, não é? É culpar a mulher, né? É xingar a mulher, né? É botar toda a culpa de tudo em cima da mulher, de tudo que acontece com a criança. Só vou terminar dizendo o seguinte: Henrique tinha pai. Tá bom? É isso, Brasil. Deixa eu ir lá, né? Ir pro meu 4º turno de hoje, tá? Vou salvar a live aqui. Amanhã eu subo ela no YouTube, mas já tem mais 3 no YouTube. Vão assistir a minha entrevista completa lá na Carla Albuquerque, tá bom? Quem quiser conversar educadamente, pode me chamar na DM. Tô enlouquecida, né, com o julgamento, mas dentro do possível respondo a todos, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu não consegui acompanhar todos os comentários, mas toda vez que eu passei o olho só encontrei gente educada, gente fazendo perguntas realmente interessadas, então vocês sabem que tudo isso que eu falei aqui não é para vocês, né, que estavam ouvindo, eu tô falando da massa, tá? Oi, Carlinha! Você estava aqui, você viu? Eu fiquei falando de você o tempo todo. Gente, a Carla tá aqui, tá? A Carla Albuquerque, uma jornalista maravilhosa, tá? Que junto com a Fernanda Piacentini estão aí colocando a vida em risco junto com a gente, tá? Vão lá, assistam o canal da Carla. Olha, tudo que é de novidade desse caso tá no canal da Carla, tá? Investigação criminal. Vão lá, maratonem. Gente, vocês passam o final de semana vendo abobrinha na Netflix. Se você quer saber... orgulho não, Carla, orgulho tem de você, você é muito corajosa, tá? Eu tô me inspirando muito em você. Eu acho até, deixa eu fazer uma fofoca aqui junto com a Carla. Carla, vamos além, não vamos fazer... Eu vi hoje você conversando com a doutora Alessandra, né? Aí você falou, vamos fazer uma live juntas, né? Eu, doutora Elisa, Alessandra, vamos mais longe, vamos fazer um escritório de perícia, Carla, vamos? Que a gente pega esses casos, né? E a gente vai trabalhar neles e a gente junta os melhores do Brasil, que tem vários aí, de várias áreas do direito, da psiquiatria, da psicologia, e vamos pra cima dessa galera, tá bom? Gente, vão lá assistir, tá? Para vocês poderem saber o que tá por trás
desse processo, porque tem muita coisa acontecendo, vocês não sabem, porque vocês ficam só rolando o feed, tá? A Carla, ela leu o processo inteiro, ela decifrou todo o Celebrite, tá? E ela sabe muita coisa, então vão lá. Obrigada, Carla, obrigada por você ter aberto esse espaço para Monique. Rosângela, olha, a Carla tá aqui, tá? Ela te agradece sempre, tá bom? E um beijo a todos, a todas, e quando tiver aí mais novidades, se amanhã eu tiver fôlego e garganta, eu venho falar de novo, tá bom? E vamos seguir que agora eu vou trabalhar, que está na hora, 9 horas, agora a gente vai até 1h30 da manhã. Tchau, gente, cuidado, parem, pensem, leiam, tá? Não sejam manipulados. Boa noite!